Ok, eu sou o professor Zeca e nós vamos para a nossa segunda aula de noções de lógica. Essa aula se destina principalmente aos concurseiros e concurseiras que estão se preparando para os concursos públicos. Como eu prometi na aula anterior, hoje nós vamos trabalhar em exercícios que caíram em concursos passados. Mas antes disso, sobre o conectivo CP então Q, existem duas maneiras que são equivalentes de falar esse conectivo CP então Q. P é condição suficiente para Q. E uma outra maneira, Q é condição necessária para P. Então, P é condição suficiente para Q é equivalente a Q é condição necessária para P. E a gente pode falar também CP então Q. Existe uma confusãozinha que dá se você não sabe dizer se P é condição suficiente ou se é necessária. A dica é o seguinte, para que o C aqui vem na frente do P. Então qual é a dica? Você passa o P para frente e o S para trás. Então aqui, ó, P é condição, S de suficiente para Q. É uma maneira de se memorizar fácil se o suficiente, se P é condição suficiente e que Q é condição necessária para P. Ok? Vamos então ver como é que se faz a negação de uma proposição. Se a proposição é verdadeira, a negação será falsa, e se a proposição for falsa, a sua negação será verdadeira. Por exemplo, vamos considerar aqui a proposição P, que assume dois valores lógicos, o V ou F. Então a sua não P, eu posso representar de duas maneiras, um tiozinho não P, ou, então aqui será falso, verdadeiro. Então, o que eu quero destacar é o seguinte, que nós temos duas maneiras de representar a negação de uma proposição. Ou através desse símbolo tio, que seria não P, aqui é o P, aqui é não P, ou então esse outro símbolo, que é equivalente a esse tiozinho aqui, que significa também não P. E o valor lógico, se o P for verdadeiro, o não P é falso, e se o P for falso, o não P será verdadeiro. Vamos a um exemplo. Vamos considerar, por exemplo, essa proposição aqui, deixa eu ver. José é pintor. Qual seria a negação dessa proposição José é pintor? Eu vou adicionar o advérbio não, sempre na frente do verbo principal, que no caso aqui ele é único, né? Então José não é pintor. Então, está feita a negação. Posso representar assim ou, alternativamente, se não P. Então, vamos à questão CESP-TFC de 2004. O assunto proposições simples e compostas. Considere que as letras P, Q e R representam proposições e os símbolos não, e condicional são os operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e, então, respectivamente. Na lógica proposicional, que trata da expressão do raciocínio por meio de proposições que são valoradas como verdadeiras, V, ou falsas, F, mas nunca ambos, esses operadores estão definidos para cada valoração atribuída às letras proposicionais na tabela abaixo. P, Q, não P, P e Q, P, condicional Q. E aqui é a tabela verdade. Suponha que P represente a proposição hoje choveu, Q represente a proposição José foi à praia e R represente a proposição Maria foi ao comércio. Com base nessas informações e no texto, julgue os itens seguintes. A sentença hoje não choveu, então Maria não foi ao comércio e José não foi à praia, pode ser representada por não P, se não P, então não R e não Q? É uma pergunta. Este exercício consta
consta o seguinte, se nessa linguagem corrente, ela pode ser escrita de uma forma equivalente nessa linguagem simbólica. E é isso que nós temos que responder, se isso está certo ou se está errado. Então, nós vamos aqui inicialmente, já que fala que nós temos aqui muitas proposições negadas, ó, hoje não choveu, então nós vamos fazer primeiro a negação dessas proposições. Então você tem aqui, ó, hoje não choveu, Maria não foi ao comércio, José não foi à praia. Então usa as negações dessas proposições. Então vamos primeiramente fazer a negação de P. P, hoje choveu, não P, hoje não choveu. Q, a proposição Q, José foi à praia, então não Q, José não foi à praia. Proposição R, Maria foi ao comércio, então não R, Maria não foi ao comércio. Agora sim, nós estamos já com todos os ingredientes para trabalhar, para fazer a transformação dessa proposição da linguagem corrente para a linguagem simbólica. Então como é que fica aqui? Ó? Hoje não choveu. Vamos separar aqui as sentenças. Hoje não choveu seria o quê? Hoje não choveu, não P. Então, seria o condicional. Maria não foi ao comércio. Vamos destacar aqui. Maria não foi ao comércio. Está representada pelo não R. E. Isso aqui seria a conjunção E. José não foi à praia. José não foi à praia. Então, não que. Agora sim, como é que ficaria? Hoje não choveu, então não P. Então, Maria não foi ao comércio, não R. E José não foi à praia, não que. Como a conjunção tem prioridade em cima da condicional, então já, nem é preciso colocar o parênteses, mas para ficar coerente com a resposta, a gente coloca um parênteses. Então observem que você pode representar esta sentença da linguagem corrente para a linguagem simbólica. Então isso significa que o gabarito tá certo. Então vamos para mais uma questão. Hoje choveu e José não foi à praia, pode ser corretamente representada por P e não que? Interrogação. Certo ou errado? A questão diz, para se representar a proposição P, hoje choveu, com a letra Q, José foi à praia, e R, Maria foi ao comércio. Então, vamos, nesse primeiro momento, negar essas proposições. Então, não P seria o quê? Hoje não choveu, não Q seria José não foi à praia, e o não R seria Maria não foi ao comércio. Então, observe aqui, a sentença que nós temos que trabalhar é hoje choveu e José não foi à praia, para ver qual é o equivalente na linguagem simbólica. Então, hoje choveu, está representado por P. Então, vamos chamar aqui de P. E é um conectivo lógico, que é representado pelo... E José não foi à praia, é não que. Então, aqui... Então, fazendo aqui agora a montagem na linguagem simbólica, como é que ficaria? P, E, não que. Então, como a representação na linguagem simbólica corresponde à resposta dada pelo exercício, então o gabarito é certo. Bom, então vamos resolver a questão número 3
elaborado pela CESP no ano de 2004. Considere que as letras P, Q, R e T representem proposições e que os símbolos negação, conjunção, disjunção, condicional sejam operadores lógicos que constroem novas proposições e que significam o não, o e, o o e o então, respectivamente. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor verdade, que pode ser verdadeiro V ou falso F, mas nunca ambos. Considere as sentenças abaixo. 1. Fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam. 2. Fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à saúde. 3. Se fumar não faz bem à saúde, deve ser proibido. 4. Se fumar não faz bem à saúde e não é verdade que muitos europeus fumam, então fumar deve ser proibido. 5. Tanto é falso que fumar não faz bem à saúde, como é falso que fumar deve ser proibido. Consequentemente, muitos europeus fumam. Considere também que P, Q, R e T representem as sentenças listadas na tabela a seguir. P, a proposição P, fumar deve ser proibido. Q, fumar deve ser encorajado. R, fumar não faz bem à saúde. E T, muitos europeus fumam. Com base nas informações acima e considerando a notação introduzida no texto, julguem o item seguinte. A sentença 1, fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam, pode ser corretamente representada por PE, não T. Então, observe o seguinte, você tem aqui 4 sentenças, P, Q, R e T, e a sentença 1, que faz parte dessa questão número 3, diz o seguinte, ó, que fumar deve ser proibido, mas muitos europeus fumam. Então, fumar deve ser proibido, tá coincidindo com a proposição que foi nomeada com a letra P. Então, aqui, gratuitamente, P. E o nosso mais aqui da lógica tá acrescentando uma informação que muitos europeus fumam. Então, esse mais aqui, a gente pode, na linguagem lógica, pode ser representada pela conjunção E. Muitos europeus fumam. Muitos europeus fumam. Então, aqui seria a sentença que está nomeada com a letra T. Então, observe, como é que eu posso, na linguagem simbólica, seria P, E, T. P e T. Como o que foi apresentado na questão é P e não T, então o gabarito está errado. Então, a questão 4 é o mesmo enunciado da questão número 3, só muda que a sentença é a de número 2. Então, o que é que diz a sentença de número 2? Fumar não deve ser proibido e fumar faz bem à saúde. A sentença 2 pode ser corretamente representada por não P, E, não R. Nessa tabela diz o seguinte, que fumar, a proposição P diz que fumar deve ser proibido. E aqui na sentença 2 diz fumar não deve ser proibido. Então, você tem que negar a proposição P. E é a conjunção, que nós já sabemos. E a proposição número 2, fumar faz bem à saúde. Então, fumar faz bem à saúde corresponde a R, fumar não faz bem à saúde. Então, observe que é a negação. Não, negar o que já é negado, vem a afirmativa. Então, fumar faz bem à saúde é não R. Fazendo agora a montagem aqui na linguagem simbólica, fica o quê? Não P, E, não R. Como corresponde, então o gabarito está certo.
Vamos agora à questão número 5, que é o mesmo enunciado, só que agora a sentença é a de número 3, que diz: se fumar não faz bem à saúde, deve ser proibido. Então, fumar não faz bem à saúde corresponde à letra R. Observe que, apesar de não ter o então, está subentendido que aqui, ó, se fumar não faz bem à saúde, então deve ser proibido. Então aqui tem o então que está subentendido. E deve ser proibido é a proposição P. Então, montando aqui, nós ficaremos com essa condicional aqui, ó, R, C, R, então P. Então, se fumar não faz bem à saúde, que representa o R, então o P que deve ser proibido. Então, o gabarito certo. Vamos então agora à questão de número 6, que só muda a sentença. É o mesmo enunciado das questões anteriores, só muda a sentença 4, que diz o seguinte: se fumar não faz bem à saúde e não é verdade que muitos europeus fumam, então fumar deve ser proibido. A sentença 4 pode ser corretamente representada por RE, não T, implica P, certo ou errado? Então observe o seguinte, que nessa questão nós temos o que não é verdade que muitos europeus fumam. E aqui nós temos que muitos europeus fumam. Então vamos negar a sentença T. Muitos europeus não fumam. Tá certo? Eu posso reescrever essa negação, muitos europeus não fumam, de uma forma equivalente, que seria o quê? Não é verdade que muitos europeus fumam. Reescrevendo essa negação de uma forma diferente para ficar compatível com o enunciado da questão. Então, como é que fica? Fumar não faz bem à saúde. Fumar não faz bem à saúde. Ela está representada pela letra R. Não é verdade que muitos europeus não fumam. E quem quer não ter. Então, seria condicional. Fumar deve ser proibido, que é a P. Então, escrevendo agora na linguagem simbólica, ficaria como? Se fumar, R, não faz bem à saúde, e não é verdade condicional P. Observe que coincide com o enunciado da questão. Então, o gabarito está certo. Então, vamos resolver questão sobre tabela verdade. Para isto, nós precisamos fazer uma revisão dos resultados das operações lógicas. A gente precisa ter isso na cabeça, bem memorizado. Senão, a gente não consegue resolver as questões que envolvem tabela verdade. Seja, por exemplo, aqui duas proposições P e Q com as seguintes combinações. Aqui P e Q, VV, VF, FV e FF. Então, se eu quiser fazer o não P, ou seja, negar a proposição P, essa é a mais fácil que tem. Onde P for verdade, o não P é a falsidade. E onde o P for falso, o não P é verdade. E aqui se repete. E não Q, de uma forma análoga, não Q, aonde Q é verdade, não Q é falsidade, e onde Q é falso, não Q é verdade. E assim sucessivamente. Agora vamos para a operação P conjunção Q, ou como se lê de uma forma mais resumida, P e Q. Então, observe que nessa coluna aqui do resultado P e Q,
só existe um único valor verdade. Quando é que isso acontece? Quando P e Q são ambos verdades. Os outros resultados é tudo F. Entendeu? Então isso aí tem que ser memorizado. P e Q só é verdade quando ambas as proposições simples que compõem essa conjunção são ambas da verdade, e nos demais casos é tudo F. E o resultado de P ou Q, ou P de junção inclusiva Q. Observe que aqui você tem 3V e um F. Quando é que é F? Quando as proposições P e Q são ambas F. Então o resultado é a falsidade. Nos demais casos é tudo V. O resultado é V. E a disjunção exclusiva, OP ou Q. Ou seja, OP ou Q só é verdade quando uma é verdade e a outra é falsa. E vice-versa. E quando as duas são verdades, o resultado é falso, ou quando ambas são falsas, o resultado também é a falsidade. Vamos agora para o resultado da condicional. Observe o seguinte, que a condicional só existe um F na coluna do resultado da condicional. Então, quando você tem CP, então Q, a única falsidade é quando o antecedente P for verdade e o consequente for F. Nos demais casos, tudo é verdade. E a bicondicional, P, C e somente CQ. Quando for as proposições simples forem V e V, você tem aqui o resultado V, e quando for F, F, V. Nos demais casos, V ou F, V, você tem o resultado que é a falsidade. Uma outra coisa que a gente precisa também saber é sobre a prioridade das operações lógicas. Ela é muito similar às expressões aritméticas. Nas expressões aritméticas, quando vem a multiplicação, divisão, adição, subtração, existe uma prioridade. Quem é que você executa primeiro? A multiplicação e a divisão. E em seguida, a adição e subtração. Aqui, na lógica proposicional, também existe uma regra. Qual é essa regra? Você, se tiver todas essas operações, qual é a primeira a ser executada? A negação. E depois, a conjunção. Terceiro, a disjunção. Quarta, a condicional. E 5, a bicondicional. Então, se não tiver parêntese, nem colchete, nem chave, tem que seguir essa sequência. Agora, quando aparece parêntese, colchete, chave, aí nós temos que trabalhar primeiro o parêntese, o colchete e depois a chave. Mas isso é para depois. Vamos então resolver uma questão que caiu na Fundação Carlos Chagas. Na tabela verdade abaixo, P e Q são proposições. A proposição composta aqui substitui corretamente o ponto de interrogação é A. P e Q. B. CP então Q. C. Não, abre parêntese, CP então Q, fecha parênteses. Opção D. Não, abre parêntese, P e Q, fecha parêntese. Opção E. Não, abre colchete, não P e não Q, fecha colchete. Bom, então para resolver essa questão, nós precisamos calcular cada uma dessas tabelas verdades para ver qual é a que bate com a tabela verdade dada na questão. Então vamos construir a primeira tabela verdade P e Q. Vamos inicialmente calcular o número de linhas que vai compor essa tabela verdade. Observe que são duas proposições simples que estão formando a proposição composta. Então, como são duas número de linhas, é calculado 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Como nós temos duas proposições, então o número de linhas é igual a 2 elevado à segunda potência, que é igual a 4. Então vamos construir 4 linhas nessa nossa tabela verdade aqui, ó. Fazendo agora a operação P e Q. P e Q, nós já vimos que quando tem, ela só assume o valor V quando as duas proposições são verdades e nas outras F, F e F. Vamos agora calcular a tabela verdade da opção B. CP então Q. Quando é que CP então Q assume o valor falso? Quando o antecedente é verdade e o consequente é falso. Então aqui é falso e nas demais
Verdade. Observe que ainda não coincidiu, né? Vamos continuar. A próxima é não CP, então Q. Que é exatamente a negação do CP, então Q. Então, onde tem V, fica F. Observe que já coincidiu. Então, de cara, nós já podemos até concluir qual é a resposta correta, que é a opção C. Vamos resolver uma questão elaborado pelo CESP da Universidade de Brasília. Se A, B e C são proposições em que A e C são verdadeiras e B é falso, então não A ou não, abre colchete, não B e C fecha colchete é verdade? Certo ou errado? É dado que o valor da proposição A é verdadeiro, o valor lógico da proposição B é o falso e o valor lógico da proposição C é verdadeiro. Então, quanto equivale essa fórmula aqui? Não há o, faltou o não aqui, não B e C. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos substituir pelo valor lógico. Se o valor lógico dado foi a verdade, não A é falso. O não. Não B. O B foi falso, então não B é verdadeiro. E o valor lógico de C é verdade. Resolvendo agora aqui o colchete, como é que fica? F, O, verdade e verdade, dá verdade. Isso aqui é igual a não V, F ou F dá F. Então, qual seria a resposta? O gabarito é errado. Porque está dizendo que é V e nós encontramos que é a falsidade. Ok, então vamos resolver mais uma questão da CESP. CP, então Q é falso, então não P ou Q é verdadeiro. Certo ou errado? Nós temos então que o valor lógico dessa proposição composta CP, então Q é igual a F. Olhando a tabela verdade, o que se dá para concluir? Que a única linha que tem F é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então daqui já dá para se concluir que o valor lógico da proposição P é verdade e o valor lógico da proposição Q é F. Como nós estamos querendo saber quem é não P ou Q, então vamos calcular não P ou Q. Eu tenho o valor lógico de P que é verdadeiro, então não P é falso, ou Q que é falso. Falso ou falso é igual a falso. Como não bateu, então o gabarito errado. Ok? Na próxima aula, nós vamos estudar tautologia, contradição e contingência. E também equivalência lógica. Ok?